A maior fã de Carol Danvers, a Capitã Marvel, com toda certeza é Kamala Khan, Miss Marvel, que inclusive vai receber a sua série, que estreia no Disney Plus no início do ano. Mas muitos anúncios não têm agradado os fãs. E hoje eu vou te explicar o que é que está acontecendo nessa abordagem da série e como era a Kamala nos quadrinhos. No vídeo de hoje vamos falar sobre Miss Marvel. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia, eu sou o Cal, seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre a Kamala, porque tá deixando os fãs irados, assim, é absurdo o que estão fazendo, real, porque vem de toda uma luta política de aceitação que é incluso dentro dos quadrinhos e é o que a gente esperava chegar na série e não vai rolar uma coisa aleatória ali. Mas antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todos os dias para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo no universo nerd. Lembra também que as notícias rápidas vão pro nosso Instagram e curiosidades rápidas vão pro nosso TikTok. Acompanhe esse conteúdo que é feito com muito amor pra você. No início começaram a rolar alguns rumores que a Kamala não teria a mesma abordagem que ela tem nos quadrinhos, que na série seria uma coisa completamente diferente e que afetaria inclusive os poderes da heroína. Kamala Khan é uma inumana nos quadrinhos, que é uma espécie muito específica e bem trabalhada dentro do universo Marvel, que vem de um hibridismo de humanos com criaturas celestiais, como os Eternos, por exemplo. Essas variações de espécies, quando um celestial se deita com um humano ou com uma outra espécie, nascem espécies diferentes, que de acordo com o que vai acontecendo, eles vão se reproduzindo de outras formas e vão nascendo outras espécies, como por exemplo os mutantes, que vêm disso também. Mas pelo que nós estamos percebendo, isso vai ser muito mais bem explicado no universo cinematográfico através do filme dos Eternos, onde nós veremos, por exemplo, o irmão do Thanos e outros personagens que são pais, primos e todos parentes ali de primeiro grau, pra gente entender como isso vai afetar. Mas nesse caso, na série a Kamala não vai ser uma inumana. A Kamala dos quadrinhos, ela sempre utiliza uma palavra muito legal, que é agigantar. A habilidade principal dela permite que ela module o corpo dela da forma com que ela quiser, podendo expandir de forma grotesca apenas o seu punho, diferente do que o Homem-Formiga faz, sendo necessário uma maximização corporal. Então, enquanto o Homem-Formiga e a Vespa maximizam ou diminuem, a Kamala consegue fazer isso a nível celular. Então ela consegue fazer isso com a mão dela, deixar a mão gigante e dar um soco. Através desse processo nos quadrinhos, a Kamala percebeu o seu próprio corpo, que como uma menina paquistanesa, ela às vezes olhava para as outras meninas que tinham um corpão e tudo mais, e ela ficava incomodada com toda aquela situação, porque ela não tinha um corpo sedutor como os padrões de beleza projetam na nossa sociedade. Então esse é um debate muito assertivo dentro da abordagem da Kamala nos quadrinhos, porque ela perdeu, além da origem inumana, a forma e a habilidade dela. Ao que tudo indica, os poderes dela serão através de um bracelete que vai projetar energia, como por exemplo o que acontece com Aladdin, ou o Anel do Lanterna Verde, podendo então projetar sob o seu corpo, e não vai rolar uma transformação corporal por parte da Kamala, o que afeta diretamente a origem que ela recebeu nos quadrinhos, que não vai pra série, além dela não ser mais uma inumana. O bracelete é o que é detentor dos poderes nessa situação. Pelo menos é o que os rumores indicam e algumas pessoas do elenco começaram a falar. Mas tudo isso tem dado uma repercussão muito negativa para a série. Isso que é a parte mais interessante do processo de descoberta dos seus poderes e de toda a situação por parte da Kamala vem também para ela entender essa aceitação, porque o agigantar dela, as partes do corpo que estão se modulando de formas diferentes, vem para tecer um paralelo entre a situação de super-heroína inumana com superpoderes que crescem, que fazem N coisas diferentes, com o momento específico que ela vivencia enquanto pessoa, que é a puberdade, que é aquele momento que os nossos hormônios fazem assim e a gente cresce mais os braços que as pernas, então a gente fica com um dismorfismo corporal. Então é de fato bem problemático, principalmente porque nessa abordagem mais contemporânea, esses quadrinhos que vêm mais no dia de hoje, vêm mais com essa abordagem política que desconstrói elementos que eram muito bem arraigados ali dentro dos quadrinhos noventistas e dos períodos anteriores. Então a gente teve uma desconstrução nos quadrinhos para eles virem e fazer qualquer coisa que não tenha tanto significado. Eu acho que a Marvel vai ter que rebolar a bunda dela para poder dar significado para esse poderzinho aleatório que estão tentando dar para Kamala.
que você acha disso tudo? Você acha que seria mais legal ela voltar como é a dos quadrinhos? Ou você acha que a Marvel tá certa ali, dá novos poderes, novas origens? Porque quando é outro personagem, digamos, é como se fosse o Thor sem um martelo chegando, ou o Homem de Ferro sem uma armadura. Basicamente o que eles estão fazendo com a Kamala é isso. Se fosse o Homem de Ferro, o Thor ou o Capitão América, todo mundo ia dar chilique. Por que a gente não vai defender a Kamala? Ela merece. Uma grande super-heroína. E pra gente continuar esse debate e essa tour, lembra de clicar aí, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui temos sessões todos os dias pra deixar você por dentro de tudo que tá acontecendo no universo nerd. Eu sou Cal Oliver, este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas. Sabe, o novo arco, assim, de modo geral ali, dos Jovens Vingadores, dos Novos Vingadores também, que são coisas distintas, eu não sei se você já sabe, esses novos arcos vêm para desconstrução de parâmetros sociais impostos a nós. Então, quando a gente vê a luta política da Kamala pela aceitação do seu próprio corpo, quando a gente vê a referência disso na vida de heroína dela, que é bem similar ao que acontece com o Peter Parker, que quando ele começa a tecer paralelos ali entre a juventude dele e o estado de ser um super-herói, descobrindo novas coisas que ele não faz a menor ideia do que está acontecendo, é mais ou menos nesse lugar. Então eu acho que a Kamala precisa de ser respeitada e muito bem tratada numa série que vai ser, assim, exemplo para tantas outras garotas que podem estar passando por momentos como, por exemplo, distúrbios alimentares por conta de padrões impostos à nossa sociedade. Lutemos contra os padrões, lutemos a favor da Kamala. Eu vou lá.